No vídeo 20, eu fiz umas modificações, acrescentei elementos aqui no meu painel e eu expliquei isso no detalhe. Então, eu tinha a princípio, eu tenho aqui o meu PLC, ok? Eu tenho um cartão de expansão de 16 saídas a transistor NPN, né? Tá aqui o modelo. E eu tenho aqui um módulo analógico de 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas. Então eu expliquei no vídeo 20, 21, tudo isso aqui. Só que assim, o que eu fiz aqui, eu coloquei uma fonte de 5 volts. Então aqui eu tenho o meu primeiro terminal aqui no meu cartão de expansão de 16 saídas a transistor NPN. Eu coloquei os 5 volts aqui. Aqui aí o zero da referência dessa fonte está em conjunto com o zero dessa fonte. Então aqui eu tenho chamado o ZP0 e o ZP1, é onde a gente liga o zero da referência. Então aqui está com 5 volts, aqui é um zero e aqui é outro zero, chamado ZP0 e ZP1, está zerado. Então eu queria agora fazer uma aplicação, mexer com essas saídas aqui. Então eu poderia colocar aqui 16 LEDs. O que eu quero fazer é ir deslocando e acendendo. Só que eu fiz essa para não ter esse trabalho todo, apesar de que eu quero mostrar aqui o detalhe desse cartão, porque no futuro eu vou usar ele para atuar com algum shield, eu já ia começar a mexer, mas para não ficar muito difícil aqui, o que eu fiz aqui foi uma aplicação, vou mostrar a câmera, vou mostrar a câmera aqui, ó. Isso aqui é a IHM, então eu fiz eu fiz aí as 16 saídas numa tela da IHM, ok? Na qual eu referencio mesmo lá a saída, eu vou mostrar o programinha. Então é um deslocamento à direita que eu fiz aqui a cada 1 segundo, olha, vai deslocando, né? Então eu queria fazer isso, mas eu gostaria de fazer depois isso com LED, mas se eu fosse fazer com LED, qual a ligação que eu, e lembrando, eu estou com 5 volts aqui, porque eu quero mexer com esse cartão de expansão, com shields, com coisas de Arduino, tal, essas coisas, mexer então em nível de tensão menor, 5 volts ou 3,3, mas eu achei 5 volts aqui, conforme está explicando. Então eu quero mostrar aqui como que funciona esse cartão. Então esse meu cartão aqui, eu deduzo que ele tem esses bornes aqui, ó, o up, aí vem o Y0, Y1, ok? Vai até o Y7. Aí o ZP lá é o negativo, Tem o ZP0 e o ZP1. Referência aqui. O ZP0 provavelmente é o negativo para essas saídas aqui e para as 8 restas o ZP1. Mas assim, as duas estão ligadas lá no zero que você viu. Mas eu quero mostrar para você porque assim, apesar dele ser um NPN, ele vai chavear para o zero, Pode ver ele é assim. Então eu tenho que manter aqui o meu 5 volts ligado no UP, senão nem funciona. Eu já fiz esse teste, não funciona. Então eu deduzi, eu não achei esse diagrama em lugar nenhum, deduzo que seria o interno alguma coisa assim, olha. Então eu tenho que aplicar os 5 volts, porque assim, se é um transistor NPN, só esse módulo aqui, quando lá na lógica eu mando o nível 1 para atuar, se é só esse módulo aqui, se eu pegar aqui, ó, uma fonte, 5 volts, coloca um resistor, coloca um LED, um anodo e o catodo vem para cá, então quando vem nível 1 aqui, eu chaveio para 0 e esse LED acende. Mas se eu não ligar os 5 volts aqui no UP, ele nem funciona esse módulo, porque eu deduzo que seja alguma coisa assim, olha, ok? Então quando vem, para estar isolado, quando vem o nível 1 lá para chavear um exemplo, essa saída Y0, aí isso aqui é só um exemplo da Y0, todas são iguais, seriam iguais a essa. Então eu tenho que estar com o meu UP lá, se eu tenho 5 volts, quando é nível 1 aqui, eu jogo o nível 1 na base dele, eu faço ele chavear. Eu acredito que é alguma coisa assim, porque a gente precisa ligar o UP na parte do positivo da fonte, no caso aqui é os 5 volts que eu tenho agora, ok? Então, só para mostrar, porque no futuro a gente vai voltar utilizando ele mesmo. Dessa vez eu não fiz as ligações físicas, Eu fiz aqui só, conforme eu mostrei, fiz aqui uma aplicação na minha HM, então tá funcionando. Então só para vocês verem, ó, ele vai deslocando à direita, ok? Conforme 1 segundo que eu tinha deixado o tempo lá. Se eu deixar mais rápido lá, o tempo de atualização da tela começa a ficar um pouco ruim.
Então deixei com 1 segundo só para ficar o efeito. Mas se eu tivesse com LED aqui, com os LED mesmo, eu poderia trabalhar com uma frequência bem maior nas variações ali, tá? Mas assim, para não ficar gastando muito tempo e montando algo, mas no futuro eu vou usar algum shield aqui, então explicando já como é basicamente essa saída aqui, tá? Eu não achei, procurei bastante coisa, não achei nada similar. Então vou explicar aqui o programa que eu fiz, esse programa aí. Então esse programa, eu chamei o deslocamento aí, vou usar um deslocamento, né? A instrução de raw, né, deslocamento, ok? Então o que eu faço? A primeira parte aqui é a parte colocar o RTU, né, em 19.200, conforme já mostrado o RTU. Então aqui é a parte de comunicação, né? Estou em RTU, trabalhando em protocolo RTU na velocidade de 19.200, ok? Então aqui começa lá, eu tenho meu botão X2 que eu starto, eu starto. Essa instrução aqui, o Z reset, ela reseta uma região, uma zona, né? Se você ver aqui, sempre quando você está no modo offline, você clica aqui no Help, você pode ver. Essa aqui eu vou zerar, eu vou resetar todas as saídas antes, né? Então, as minhas 16 saídas, como é o que tá, do 20 ao 27, depois do 30 ao 37, eu estou resetando. Aí eu estou setando aqui a primeira saída já para começar, né? Vou começar a deslocar, então eu seto a primeira e vou deslocando essa que está setada. Aqui é um bit auxiliar e eu starto aqui, ó, tem um timer, só falta dar o início aqui. Quando eu dar o início eu apertar o botão, quando eu apertar o botão no borda de subida, ele vai resetar e vai dar um início no meu timer. Meu timer é o timer 0, como ele é a base de tempo dele é 100 milissegundos, tá vezes 10 aqui dá 1 segundo. Então a cada 1 segundo ele chaveia aqui, ó, quando chaveia, quando vai ter uma transição que deu tempo, que ele bateu aqui os 1 segundo, ele vai fazer um deslocamento. Essa instrução aqui, raw, isso aqui pode ser, então ela vai fazer, ó, K4Y20. Então ela vai pegar do Y20, K4 é agrupamento de 4 bits, então 4 vezes 4 16, porque aqui eu vou deslocar os 16 bits, um de cada vez, e aqui o K1 significa um de cada vez. Mesma coisa, quando está offline, é só clicar no Help para entender melhor a função. Então, a cada tempo que dá de 1 segundo, ele vai deslocar o bit, começando aqui pelo Y20 setor, depois por isso que vai deslocando lá, né? Se você olhar na câmera lá, lá começou, então ele vai deslocando, né? Ele vai deslocando a cada vez que tá, ok? E eu tenho aqui, olha, eu tenho uma chavinha, eu coloquei no meu painel, eu tenho uma S2 que parte e uma X3 que eu posso resetar. Eu fiz um reset aqui nesse auxiliar que parte. Então, a qualquer momento, olha lá, eu tô parando, tá rodando, se eu apertar o X3 lá, ó, apertei. Olha lá, parou. Porque eu parei de contar lá, né? Eu dei um reset no timer e eu preciso ativar com borda de subir de novo o X2. Aí eu vou apertar o X2 de novo para cortar. Lá ele reseta e começa de novo a contar. Qualquer momento que eu paro, ó, apertei lá o X3 e parou. Então é essa função que eu deixei aqui. É isso que o programa é pequeno, né? Então assim, ó, quando eu parto aqui, ó, ele vai liberar o timer e ele fica a cada pulso a cada 1 segundo aqui ele vai deslocando. Só que quando eu apertar aqui o X3 na borda da subida, ele vai fazer um reset no M0, ele abre aqui e para. Aí ele espera de novo quando eu partir para ele setar o M10 aqui para poder trabalhar de novo deslocando. Então uma aplicaçãozinha simples só para mostrar. Mas o interessante aqui que eu queria mostrar assim, vou trabalhar com alguns shields, né, como eu disse, e aqui deixa eu pegar, e aqui eu não havia encontrado nada que mostrasse aqui mais ou menos a parte do diagrama, o esquemático aqui, como seria interno, porque assim, é obrigatório eu alimentar esse UP, né? Não é só os transistores que estão aqui, né, que vão chavear, que a NPN vai chavear para o 0, né? Mas se eu tiro os 5 volts desse cartão aqui do UP, ele não funciona, né? Então teria que ter alguma coisa mais ou menos assim. Eu não encontrei nada, mas deduzo que em eletrônica isso aqui faria sentido, ok? Quando eu estou alimentando, aí sim, quando vem um pulso para ativar a saída, eu já estou alimentando. Claro que esse UP vai estar distribuindo. Esse módulo de saída vai acontecer 16 vezes aqui, tá? Eu fiz só para o Y0. São todos similares, né? Ok? E vai estar ligado aqui para o 0, tá ligado o ZP0 e o ZP1 já está ligado aqui, conforme eu mostrei até lá no
no projeto. Tá ligado aqui, ó, ZP0 e ZP1 tá pro 0 dessa fonte. Os zeros estão em comum da fonte de 24 e a fonte de 5. E aquele UP que eu estou explicando agora, que ele tem que estar ligado. Porque depois eu peguei e coloquei um LED, como eu expliquei para vocês, e eu estava conectado com a fonte, o LED acendia na posição 0, só coloquei um LED com resistor, né, chaveando lá o transistor chaveável para 0, ele acendia. Aí eu retirei esse UP, a alimentação, parou. Ele para mesmo porque só faria sentido se for algo assim. Provavelmente é alguma coisa assim, tá? Então, só para explicar, porque no futuro a gente pode voltar a trabalhar, ligar fisicamente alguma coisa aqui, então tem que ter esse entendimento aqui melhor. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.